longe de mim querer apelar pra nostalgia ou vir com aquele papo chato de que hoje não tem mais coisa boa sendo produzida. Mas é inegável que as crianças dos anos 80 e 90 devem se sentir realmente privilegiadas por terem vivido e assistido a tanta coisa icônica que era lançada naquele tempo. E querendo ou não, a emissora do Silvio Santos tem uma grande parcela nisso aí. Programas como Bom Dia e Companhia, Sábado Animado, Disney Cruise são eternos até hoje, principalmente pelas animações incríveis que eles exibiam, que, sei lá, vão de Tom e Jerry, Pica-Pau, Fantástico Mundo de Bob, Super Amigos, Dragon Ball, Doug e tantas outras coisas. Era impressionante a variedade enorme e pra todos os gostos, né? E isso porque estamos falando de um canal, né? Mas uma coisa que muita gente não sabe é que algumas dessas produções que fizeram sucesso no SBT naquela época acabaram caindo nas mãos do Sr. Bravanel meio que sem querer querendo. O próprio Chaves, inclusive, só foi passar na TV um bom tempo depois de ser adquirido pelo canal, quando o Silvio, lá pelos anos 80, tinha comprado da Televisa um pacote com várias novelas e dentre eles vinha obrigatoriamente o seriado Chavo del Ocho, que era sucesso na América Latina, mas que nenhum diretor da extinta TVS, que hoje é SBT, foi com a cara, né? Por achar que aquilo já era ultrapassado ou no mínimo estranho. Quando eles viam lá um monte de sujeitos com mais de 40 anos interpretando crianças, eles morriam de rir. Mal sabiam que Roberto Bolanhos e companhia dariam a eles talvez um dos programas mais importantes da grade do canal por décadas aí, né? Até hoje passa lá. Mas voltando para as animações, uma coisa comum também era sempre aparecer adaptações de games, né? O caso do próprio Mega Man, Sonic, mais tarde Mortal Kombat, né? Principalmente porque aquela era uma das épocas de ouro ali dos consoles e as locadoras e arcades, né, estavam pegando fogo, né? E o pessoal maluco para ter acesso àquilo ali na mídia que fosse. Ainda que boa parte desses desenhos que a gente adorou naquele tempo seja mesmo uma lembrança ali, né, que ficou guardada na infância e que, como muita gente diz, não deve ser revisto, né? Não passa naquela regra lá dos 15 anos, né, que o pessoal fala. Mas uma dessas pérolas que era contemporânea daquela época conseguiu furar facilmente essa barreira da nostalgia e entrar na categoria de desenhos antigos de alta qualidade. Sim, estamos falando da memorável Street Fighter 2 Victory, ou somente Street Fighter 2, como era chamada aqui no Brasil. Street Fighter 2. Coincidentemente ou não, Street Fighter Victory, assim como Chaves, também aportou nas telas do SBT por acaso, devido ao sucesso estrondoso do jogo Street Fighter 2, sucesso esse que reverbera até hoje, né? A franquia voava ali pelo mundo. Produtos como camiseta, bonés, guloseimas, né, que vinham com aquelas figurinhas, e até quadrinhos enchiam as lojas em todo lugar, né? E não demorou muito para que Hollywood agisse, né, e fizesse logo um filme. Street Fighter: A Batalha Final saiu ainda em dezembro de 94, com Jean-Claude Van Damme surfando na crista da onda e interpretando o Coronel Gaio, ou Guile, né, como preferirem. É claro que eles iriam americanizar as coisas. E trataram rapidamente de colocar o japonês Ryu e o amigo Ken ali como meros coadjuvantes, né? A qualidade do filme realmente não precisa ser discutida aqui, né? Mas o troço repercutiu e acabou gerando não apenas dois games bizarros, né? Mas também um desenho animado chamado Street Fighter The Animated Series, ou Street Fighter The Game, né? Como muita gente conhece. Que mesmo trazendo os personagens com as roupas iguais dos games e soltando golpes a todo momento, como a molecada queria, né? Colocaram também o Gaio como protagonista. Inteligentemente, o SBT adquiriu os direitos de exibir o filme do Van Damme e na mesma época também teve acesso a esse desenho. Porém, contudo, entretanto, todavia, um problema ocorreu com a transferência da animação aqui para o Brasil e na produção do material, atrasando tudo. E o SBT, que estava sedento ali, querendo ter acesso logo a essa mina de ouro que eles tinham conseguido antes da Globo, tava maluco, querendo que o pessoal mandasse algo de toda maneira, né, de qualquer jeito para eles. Nesse meio tempo, a Capcom tinha feito também no ano anterior o famigerado Street Fighter 2, o filme. Uma animação que até hoje continua intacta, com estética bem mais japonesa e narrativa séria, adulta, né? Pra vocês terem uma ideia, essa animação deu tão certo que por muito tempo ela foi tida como a versão canônica dos personagens nos games. Serviu também como pontapé para a game série Street Fighter Alpha.
Pois é, por conta do filme, eles simplesmente adiaram um possível Street Fighter 3 e fizeram uma espécie de origem daquele universo, né? Aliás, os 3 jogos são excelentes. E claro, o Street Fighter 2, o filme, deu parâmetro para nossa querida Street Fighter 2 Victory. Não é mesmo? Então, com o Street Fighter 2 Victory já pronta, né, saindo, a ideia da Capcom foi oferecer ao SBT essa animação enquanto a outra não chegava. E os produtores do SBT novamente relutaram, né, pois acharam que a proposta da série estava longe de ser tão atrativa e colorida para as crianças como era Street Fighter The Animated Series, né, ou The Game. Mas como o Victory tinha lá os personagens conhecidos, resolveram pegar o material, dublar rapidamente e mandar pro ar. Foi tão surpreendente que Street Fighter Victory acabou sendo o anime mais rápido a ser licenciado e exibido no Brasil, né? Ele passou 5 meses depois de estrear no Japão, e também ele ficou marcado como o primeiro anime a estrear após o fenômeno do Cavaleiros do Zodíaco, né? Então era um troço ali muito comentado, discutido também. Mas então, o que torna essa animação assim tão especial? Bom, claramente o grande lance diferencial de Street Fighter Victory em relação à maioria das adaptações de games, e isso não fica apenas no âmbito dos animes, mas entra também na esfera de cinema, é que toda a história foi construída para funcionar isoladamente. A essência dos jogos estava lá, as lutas, os personagens e aquela atmosfera cheia de aventura e pancadaria, né, do universo que a gente conhece. Mas, antes de tudo, né, havia uma história divertida e interessante sendo contada. Eram personagens que iam além de caricaturas. Inclusive, reparem como o diretor Jizaburo Suji vai apresentando as figuras mais importantes da trama. A gente vai conhecendo primeiramente as personalidades, né, como eles agem, o que eles gostam, se eles são espontâneos, engraçados ou mais fechados, e depois onde eles moram, o que eles fazem e, o mais importante, para que direção eles vão seguir. São dólares e uma passagem aérea. Nossa, mas o que será que ele tá querendo, afinal? Venha para a América, Ken. Outro ponto que é um acerto tanto é a construção narrativa, onde a cada capítulo algo novo se revela, o que causava sempre uma sensação de imprevisibilidade. Inicialmente a ideia do Ken era simplesmente trazer o Ryu para os Estados Unidos e lá eles saírem batendo nos caras, né, se divertindo, né? Vale lembrar que eram 2 adolescentes de 17 anos e eles se achavam imbatíveis. Daí que numa dessas andanças eles batem de frente justamente com o Sargento Guile. Pois é, o Guile aqui ainda era sargento, né? Não tinha virado coronel. E eles acabam levando uma bela de uma surra. Vai pra casa, garoto! A partir daí, Ken e Ryu decidem sair pelo mundo procurando grandes lutadores para poderem enfrentar, né, para ver quem era mais forte realmente que eles, agora ao lado da guia Chun-Li. Prazer em conhecê-los, o meu nome é Chun-Li. É isso aí, a Chun-Li aqui não é policial, mas é sim filha de um. Na verdade, do delegado Dubal, que trabalha para a Interpol. Mas quem ligava para isso naquela época, né? Novamente, ao continuarem a aventura, Ken e Ryu descobrem a existência de uma organização criminosa que está atormentando o pai da Chun-Li e acabam se envolvendo ali naquele meio. Ryu, inclusive, é incriminado numa cena que eu fiquei espantado na época, quando um bandido colocou droga nas coisas dele. Um troço que era inédito em desenhos animados, principalmente na TV aberta aqui no Brasil. É ópio! O quê? Preso em flagrante por porte de ópio! Dessa maneira, eles partem para uma investigação junto ao Dubal, o que muda de novo o rumo da história. Como vocês perceberam, tematicamente a série quebra barreiras ao abordar assuntos pesados como tráfico de drogas, formação de quadrilhas, escravização de pessoas, mas na frente, assassinatos por encomenda, e insere a Interpol como parte de uma linha investigativa, aumentando o escopo da trama ainda mais. Os protagonistas descobrem depois que por trás dessa organização existia uma ainda maior chamada Shadaloo, sim, aquela lá dos games, que é liderado por ninguém menos que o Bison. Outros personagens clássicos também aparecem na história, como o Dalsin, a Camille, o Fei Long, uma história divertidíssima, né, que até faz uma brincadeira com a própria criação do Fei Long, né, que é uma referência ao Bruce Lee. Puxa, Ken, que legal! Nós vamos poder participar do filme! Tem o Vega também, que foi uma presença muito marcante, um dos grandes destaques, momentos assim da série. O
Balrog, o Zangief numa cena icônica na praia. Meu nome é Zangief. Por favor, será que não dá para você ficar quieto? O Sagat ali, que também foi mudado na série, mas ficou excelente assim o que eles decidiram fazer. Eu admiro homens que têm fibra. E até o Akuma, que fez algumas participações figurativas, mas bem marcantes, né? O pessoal usava ali como um easter egg. Em meio a tudo isso, o conceito das artes marciais como o aprendizado, o respeito, a disciplina, os segredos de técnicas como o Hadouken também são muito bem explorados. Esteticamente, Street Fighter Victor é interessante pra caramba. O próprio Jizaburo Tsuji, que havia dirigido Street Fighter 2 o filme, contou novamente com o estúdio Grupo Tech, que fazia animações desde o início da década de 70. E todo o trabalho em relação aos moldes dos personagens, os detalhes minuciosos da concepção muscular e a atenção nos cenários e nos efeitos visuais dão uma bastante verossímil ao anime. O impacto nas cenas das lutas impressiona até hoje, você parece sentir as porradas, e o trabalho vocal ajuda muito nesse quesito. Os japoneses Koji Tsujitani, que faz o Ryu, e Kenji Haga, que faz o Ken, ficaram marcados pela forma de executar os golpes, né? Até aqui no Brasil, e colocaram esses golpes deles na abertura da série, né? Por sinal, a dublagem brasileira que trouxe pra dupla de protagonista Orlando Vigiani, que fez o Ryu, Que cara mais idiota. E vê se para com essa besteira. e Sérgio Moreno, que fez o Ken, O homem falou um de nós. Vou eu, então. não fica devendo nada original. Algumas falas ficaram tão famosas que passaram a ser repetidas pela galera. Vocês com certeza já devem ter ouvido por aí, e ao cara aí. E ao cara. E pra quem é cinéfilo, há também muitos conceitos do cinema oriental aplicados no anime, principalmente remetendo aos primeiros trabalhos de John Woo. Ah, e não se pode falar de Street Fighter Victory sem comentar a trilha sonora de Masahiro Kawasaki. Olha, o tema que Kawasaki criou para o Hadouken é absolutamente memorável, definitivo, e acabou sendo tão marcante para os fãs que basta ouvir os primeiros acordes para imediatamente lembrar da série. E o SBT, que não era bobo, não apenas exibia os episódios, como sempre fazia uma recapitulação do anterior e um epílogo enorme no final. Aliás, esse encerramento também é inesquecível, pois trazia a icônica frase "Nós vamos ao encontro do mais forte", na voz do mestre Nelson Machado, simplesmente de arrepiar. Nós vamos ao encontro do mais forte. Então é isso, gente. Isso é só um pouquinho de Street Fighter 2 Victory, uma animação que jamais será esquecida, tanto para o pessoal que viu ali na época e viveu aquilo, quanto para quem até hoje se arrisca, né, a conferir. E aliás, faça esse exercício, se você nunca viu, veja aí essa grande adaptação de um game, né, que dá aula hoje para muita gente que tenta fazer essas adaptações. Então eu queria saber se vocês têm alguma lembrança envolvendo o anime, se acham que a série resistiu bem ao tempo, ou se hoje em dia não funciona tão bem assim, né, que a gente tá exagerando aqui. Comentem aí, fala também se curtiu o vídeo, né, deixando qualquer crítica ou sugestão, ou mesmo um joinha aí, compartilhando com os amigos. O feedback é tudo que a gente pede no momento. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!